Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Neste segundo domingo da Páscoa, onde a Igreja o chama de Domingo da Misericórdia, nós vemos como que a liturgia ela vai nos conduzindo a essa contemplação e esse entendimento do que é a verdadeira misericórdia de Deus para a nossa vida. Nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje Jesus Cristo entrando naquele lugar onde os discípulos estavam trancafiados por medo da perseguição dos judeus. E ali Jesus, se pondo no meio deles, vai dizer por 2 vezes: "A paz esteja convosco." Essa realidade da paz, a paz é um fruto do Espírito Santo, é um sinal da ressurreição, da convicção de Cristo vivo e ressuscitado. É uma verdadeira experiência com o ressuscitado, uma verdadeira experiência de misericórdia, porque misericórdia é participação da vida do outro. Por isso que Jesus, quando entra naquele lugar, no meio dos seus discípulos, vai dizer: "A paz esteja convosco." Jesus oferece a sua paz, mas veja que ele fala por 2 vezes essa mesma frase. Isso porque Jesus ele quer nos oferecer uma paz interior. A paz interior é certeza de estar caminhando no caminho certo, na direção certa, e a paz exterior na nossa vida, que é um transbordamento dessa paz para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Por isso que Jesus diz, aqui lembrando a bem-aventurança: "Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão reconhecidos filhos de Deus." Isso nos torna realmente reconhecíveis como filhos de Deus no mundo, quando nós promovemos a paz. Mas essa paz ela precisa realmente começar no nosso interior, na nossa convicção de que Cristo é vivo e ressuscitado, de que Ele é presente na nossa vida. Depois, Jesus ele vai soprar o Espírito Santo sobre seus discípulos, dando poder de perdoar pecados. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo, por essa autoridade, esse poder de perdoar pecados que ele dá aos seus discípulos, à igreja, aqui nós vemos como que Jesus ele permite com que a igreja atualize
cada vez mais e a cada dia a obra de redenção que ele realizou na cruz. Por isso que ele sopra o Espírito Santo e dá esse poder. Esse soprar o Espírito Santo é realmente permitir com que esses apóstolos, a igreja, seja movida pela graça de Deus. E aí, naturalmente, movidos pelo mesmo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nós realizaremos em nós as mesmas obras do próprio Cristo, principalmente do perdão dos pecados, que acontece na nossa vida através dos sacramentos, o sacramento da penitência, do batismo primeiro e depois da penitência, da confissão, mas também quando nós perdoamos os nossos irmãos pelas ofensas que eles nos fizeram, nós temos esse poder de ser causa de expiação, de ser causa de redenção para os nossos irmãos. Por isso que Santo Estevão, quando está sendo martirizado, ele vai rezar a Deus pedindo para que aqueles não fossem condenados por aquilo que eles estavam fazendo. Assim, esse é o grande poder que nós, como fiéis, temos diante daquilo que é a grande obra de Deus de redenção e de perdão dos pecados. É claro que nós não temos capacidade, como com o sacerdócio comum dos fiéis, termos capacidade de perdoar os pecados dos outros, porque isso cabe aos ministros ordenados. Mas nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que, por algum motivo, fazem alguma coisa contra nós. E quando nós vamos perdoando, nós vamos libertando esses da possível condenação por esse mal que fazem. Por isso que Jesus Cristo ele nos faz esse chamado a participar da sua obra redentora, de uma certa forma, e é claro, para que seja isso uma grande expressão da presença dele na nossa vida. Depois nós vamos perceber que aqueles apóstolos que ali tiveram essa experiência com Cristo, e Tomé não estava no nome dele, no meio deles, e naturalmente quando Tomé ele chega ali e os discípulos, os outros apóstolos dizem, vimos o Senhor, Tomé vai dizer-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Veja que Tomé ele tem aqui um anseio de tocar a Jesus Cristo, mas esse anseio ele também vem envolto com sentimentos de dúvidas. Por isso que Jesus Cristo ele aparece no 8º dia, no 2º domingo da Páscoa, ele aparece justamente para realizar essa grande obra de anúncio da sua ressurreição, mas que passou pela cruz. Por isso que Jesus, quando aparece aos seus discípulos com o corpo glorioso, as únicas coisas que ele traz daquele corpo que sofreu a paixão são as suas chagas. Aquelas marcas que o prenderam na cruz e aquela marca que o centurião, quando o transpassou, jorrou dali sangue e água. Isso é importante porque quando Jesus Cristo ele chega e entra novamente nesse cenáculo onde aqui os apóstolos estão e Tomé ali estava, Jesus vai falar novamente, a paz esteja convosco. E vai dizer logo a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aqui nós temos um símbolo muito importante, porque colocar os dedos nas chagas das mãos e tocar a chaga do lado de Cristo significa o quê? Ter em nossas mãos as obras do próprio Cristo, ter em nosso coração os sentimentos do próprio Cristo, esses sentimentos de misericórdia, de perdão, de compaixão, esse sentimento de caridade, esse anseio de fazer o bem e realizar essa obra de salvação na vida dos nossos irmãos. Isso é a verdadeira misericórdia, porque a misericórdia ela é sim uma participação da vida do próprio Deus. Assim como Deus do céu desceu essa terra e teve misericórdia de nós e assumiu a nossa condição humana, Jesus aqui ele nos permite também, por um ato de correspondência nesse amor, dessa misericórdia, participar da sua condição divina. E aí nós vemos essa unidade em que Deus se faz um de nós, para que nós possamos se tornar um com Ele. E esse é o grande mistério
da misericórdia, para que nós possamos ter verdadeira paz interior e exterior, para que nós possamos realmente ser essas manifestações do Espírito Santo no mundo, para que realmente na nossa vida nós tenhamos essa certeza de estar no caminho certo, essa certeza de que Jesus Cristo é vivo e ressuscitado na nossa vida, essa convicção da presença dele em nós, para que assim essa obra de misericórdia aconteça em nós e também através de nós na vida dos nossos irmãos. Busquemos refletir sobre a nossa caminhada e perceber esses sinais da misericórdia de Deus na nossa vida. Esses sinais que nós precisamos aprender a transmiti-los aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.